E aí, raça, beleza? Eu sou o Lindomar. E eu sou a Priscila, bem-vindos ao canal Oi Austrália, que você encontra tudo sobre a Austrália, são mais de 270 vídeos. E hoje a gente vai responder as perguntas que vocês deixaram lá no Instagram. Então, confere aí. Primeira pergunta. 3 coisas que não compensa comprar na Austrália e é melhor levar do Brasil. Havaianas. Eu acho que todos os tipos de eletrônicos, tipo notebook, vale a pena... Aqui é um pouco mais barato só, não é tão mais barato que aí no Brasil. Não é igual nos Estados Unidos, que você que é encontra muito mais barato. super mais barato, né? E pra mulherada eu acho que sapato, porque o gosto das australianas pra sapato é bem diferente das brasileiras. Até hoje eu não consigo encontrar, assim, sapatilhas bonitinhas, sandálias bonitinhas igual a gente tem no Brasil. Segunda pergunta, como é a maternidade longe da família? Como foi pra vocês ter o Ben aqui na Austrália e estar longe da família? Foi um pouquinho difícil. Foi difícil. Mas também não foi impossível. Eu achei que ia ser bem pior. Foi bem de boa. Os 2 primeiros dias pra mim foram os piores. Mas depois a gente levou de boa. Eu acho que no segundo ou terceiro mês eu recomendo a família vir pra ajudar. Porque ele já tá mais grandinho, ele quer atenção, ele não quer só mamar, dormir, trocar. Ele quer brincar, ele quer ficar junto, né? Então, pelo menos o Ben, né? Então eu recomendo assim do segundo mês pra frente a família vir ajudar, até porque nos primeiros dias ali no primeiro mês não tem muito no que eles ajudarem, né? Sim. Porque você tá só lhe dando mamar e o que eles teriam que ajudar é, sei lá, fazer uma comida, limpar a casa, mas são tarefas que também, se você entrar num acordo aí no casal, dá pra separar bem as tarefas e um ajuda o outro. Porque a mulher fica só em função do bebê, aí o marido consegue fazer as outras coisas, né? E ajudar em casa. Terceira pergunta é: vocês mudariam para uma cidade como Darwin para conseguir a residência? Não, só se fosse uma coisa tipo certa. Tu vem aqui e daqui 2 anos tu pega o passaporte. Aí sim, aí eu iria. Agora morar lá 5 anos é impossível. Ou assim... Impossível. Na verdade, tem essa oportunidade lá. Não, tem. O que a gente quer dizer é, tipo, a gente chegar lá já com um emprego, um contrato assinado, e isso vai te dar residência. Aí pode ser que a gente vá, mas... Agora, ir pra lá através tentar e tal... Não. Tipo, por tentativa, não. Não. Tem que ter uma coisa certa pra gente mudar. Tipo, vem pra cá que já tem esse passaporte na mão e chega aqui que já tem. Aí sim. Aí é outra coisa. Quarta pergunta. Qual a dica de lugar fora do óbvio pra quem está indo para Sydney? Como assim? Turistar. Turistar? Um lugar fora do óbvio. Fora do óbvio? Vocês separaram que ele tá sem óculos? Que vocês votaram lá no Instagram pra ele usar menos óculos. Então ele vai alternar e... Vou alternar, mas não vou deixar de usar não. Eu gosto muito do meu óculos. Até se vocês não seguem a gente lá no Instagram, vou deixar as redes sociais aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. A gente tá sempre postando lá novidades. Falando nisso, comenta aqui embaixo. O que vocês acham? Com óculos ou sem óculos? Porque pode ser que é diferente do Instagram, né? Vamos ver. Aí que se ganhar aqui o óculos, vai com óculos. Lugares que não são óbvios. North Head. North Head, pra mim, é o lugar mais bonito da Austrália, velho. Nossa! Pra mim, é um lugar muito bonito, assim. Não, é muito lindo mesmo. É ali em Manly. E qual é aquele outro lugar da Palm Beach que a gente fez do outro lado? Não sei. Aquele parque. Vou deixar pra vocês o nome do parque aqui, que eu não me lembro. Tem um parque que vê a Palm Beach do outro lado, não aquele visu que você sempre farol. vê. Tem o outro lado que tu vê que é animal também. Tem que pagar $10 pra acessar o parque, mas vale a pena, é bem lindo, é um bom passeio. E North Head é em Manly, você sobe também e você consegue ver todo o oceano e a City lá no fundo, e é lindo. Normalmente no Boxing Day, quando começa ali a regata que vai até a Tasmânia, o pessoal sobe lá e consegue ver toda a saída da regata, é lindo. Vale muito a pena mesmo a visita. Quinta pergunta. A partir de quantos anos criança paga passagem no transporte público?
A partir de 4 anos. Isso. Aí de 4 a 15 anos é um valor, aí de 15 anos pra cima é outro valor, né, que é o de adulto, e aí varia pra quem é aposentado, idoso. Quem é idoso, é. Né? É isso. Não é aposentado, é quem é idoso. Vocês têm planos de vir para a Adelaide este ano? Sim. Temos planos. Temos planos. 7ª pergunta. O Ben já nasceu com cidadania? Qual cenário isso seria possível? A gente já falou isso em vídeo. Eu vou deixar a playlist de todos os vídeos de gravidez aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. Tá? Tudo, velho. O Ben, ele não nasceu cidadão. Não. Porque nós somos estudantes, nós não temos nenhum visto de permanência, não estamos em nenhum sponsor, não estamos ainda no processo de residência permanente. Porém, ele é brasileiro, nascido na Austrália. Então, se a gente ficar aqui até os 7 anos dele, ele é considerado australiano. A partir dos 7 anos. A partir dos 7 anos. Uhum. Ou então ele se torna australiano a partir do momento que a gente conseguir. Tá? Então ele fica no mesmo visto que a gente. Ele é como se fosse um estudante também. Sim. Quero morar na Austrália. Por onde devo começar? Vai a família, esposa e filho. Começa assistindo todos os vídeos do Austrália. E entra lá no www.oiaustralia.com.br/orçamento e manda o orçamento para mim, que eu mando para você como você vem para a Austrália. Eu acho que o início, esses são os 2 passos. Assistir os vídeos e solicitar o orçamento para você ter ideia de quanto custa. Certeza. Né? Porque eu acho que é um dos primeiros passos, você ter uma ideia se você tem esse dinheiro. Né? E se você não tá afim de mandar o orçamento, clica aqui em cima que você vê como vem para a Austrália. O seguro obrigatório cobre ultrassom de mama, preventivo e outros exames ginecológicos? Vou responder essa. Vai. Ultrassom de mama não sei te informar, mas provavelmente sim, porque o preventivo e outros exames também estão inclusos ali no seguro saúde obrigatório para estudante, que é o SHC. Porém... Ele é o homem dos poréns. Não é 100% pago. Não é 100%. Você paga, por exemplo, a consulta normalmente é $75, preventiva é mais uns 50, vamos se dizer. Aí você paga todo esse valor e eles reembolsam ali de 50% a 75%. Aí varia. Mas é bem tranquilo, tá? Eles reembolsam bem rapidinho. Sim. Você não fica uma semana esperando. Não, é 2 toques. Só tu manda o recibo pra eles, por e-mail mesmo, pelo aplicativo. Pelo aplicativo do próprio Bupa. Aí já te mando o resultado ali e tal, quanto você vai ganhar e tal. Quem vai sem saber inglês direito? Qual o caminho para aprender inglês? O caminho para aprender inglês é ter paciência. Primeira coisa. A segunda coisa é não ter vergonha. Se tu tem vergonha, é muito mais difícil de aprender. Porque tu não vai conseguir falar, se comunicar, mesmo falando errado. Tu tem que falar errado mesmo no começo, porque tu não consegue se comunicar. Então começa a falar errado, começa a falar do jeito que tu acha que é certo. E daqui a pouco vai encaminhando. Daqui a pouco tu vai encaixando quebra-cabeça, vai encaixando as frases ali e tal, e vai conseguindo. E estudar, né? Pra quem gosta de estudar, que não é meu caso, pra quem gosta de estudar inglês, vai evoluindo muito mais rápido. Sim. Né? E se você tá ainda no Brasil para aprender inglês, a gente já contou a nossa história de como que a gente aprende inglês. Vou deixar também o link aqui em cima. Vacinação infantil. Como funciona? Público, privado? Precisa marcar consulta? Vacinação, ela já está inclusa na consulta que você faz com o pediatra. Porque eles têm um programa de vacinação, então toda vez que você vai lá, já consulta com o pediatra, ele já analisa o seu bebê, o seu filho, e aí ele já dá vacina ali mesmo com a consulta. Sim. Então já tá tudo incluso. Mesma história que eu falei antes do seguro saúde. Você paga e depois eles reembolsam pra você. Essa é especialmente para você. Ah, meu Deus do céu. Como foi o primeiro dia de trabalho não sabendo falar inglês? Mas é o que eu falei, não pode ter vergonha. Tem que chegar e falar de qualquer jeito mesmo. Falar em português mesmo.
Eu é que falava você também tudo trabalhava português. com brasileiros, né? Eu comecei a trabalhar com brasileiros. E depois que eu comecei a falar inglês, né? Porque eu saí da cafeteria onde só tinha brasileiro e fui pra uma cafeteria que só tinha australiano. Não, primeiro dia de trabalho, como é que foi? Não, mas eu tô falando, primeiro dia de trabalho eu falava em português. Até com Por cliente. muitos meses, né? Só falava em português, Sim. até com cliente. Sim. Então, daí depois que eu saí da cafeteria que só tinha brasileiro, que meu inglês começou a melhorar. Antes disso, era muito ruim. E era difícil evoluir, né? Sim, impossível. Impossível evoluir. É impossível tu evoluir no inglês trabalhando com brasileiro e morando com brasileiro. Impossível. Não consegue, não tem como. Sim. Só por um período tudo bem, né? É. Mas não durante a sua estadia inteira na Austrália. Sim. Quanto pagou pela cesárea? Pela cesárea, pela cirurgia em si, não pagamos nada. Porque foi a conta direto pro seguro-saúde, tá? Anestesia pagamos a parte e a médica que auxiliou a minha obstetra também pagamos a parte. Sim. Mas também foi reembolsado os 50%, se eu não me engano, de cada procedimento. Mas o valor do parto a gente nem viu. Sim. Essa conta foi direto, a gente Foi nem direto pro pagou. boca. 100% reembolsado pelo seguro-saúde. É. Gostaria de saber se existe albergues de estudantes em Sydney e como funciona. Albergue, eu não sei. Claro que sim. Albergue é... Hostel? Ah, Hostel existe. hostel Existe. tem bastante. Bastante. Porque tem muito mochileiro aqui. Bastante hostels. E é Pra comum tudo as que é lado. pessoas ficarem, né, em Então, hostel. o comum mesmo é ficar em acampamento, né? Em camping? É. Em cabanas. O comum é a galera fazer acampamento mesmo, tipo, montar a barraquinha ali e ficar ali. E, pô, é só lugar irado aqui, né? Uhum. E os albergues, pra quem quer fazer mochilão, normalmente as pessoas ficam por um curto período, Sim. porque é mais... Não é que é caro, mas é mais caro do que se você for alugar, né? Dividir um apartamento com outras pessoas. Às vezes não. Depende da localização. Depende da localização. Mas tem que tomar bastante cuidado com os albergues que tem por aí, viu? Porque tem umas furadas. Tem que umas pescar furadas. bastante, Tomar cuidado com baratas e bedbugs. Bad bugs é complicado o bagulho. Porque tem muito Tipo, europeu por aqui. E eles vêm da Europa. É verdade. Próxima pergunta. Quanto custa a escola de uma criança de 5 anos? Sabe? Sim. A escola gira em média de $11.500 por ano. Então ela já está na idade de estudar, né? Então entra num colégio normal aqui. E mesmo o público, para estudante, quem vem como estudante, tem que pagar essa quantia. Tá? Aí depende, aí varia muito. De cada cidade tu vai, Cada qual bairro, escola, né? bairro. Então em média $11.500 anual. Tá bom. Respondido. Quero saber sobre vistos. Para morar em lugares que precisam ser habitados. Sim. O visto é mais fácil? É Sim, é mais fácil. tipo... É e não é. Tipo, vai ter as mesmas requisições, vai ter Visto de estudante. vai ter as mesmas coisas, só que pode ser que eles aprovam mais rápido por tu tá indo para um lugar que precisa de pessoas. Não é que quer dizer que vai pedir menos coisas que tu de aplicação do documento. Vai ser a mesma documentação, vai ser o mesmo requisito, então não tem uma variação muito grande. O que pode mudar é o tempo de aprovação. E se você quer imigrar, faz diferença porque o governo ele tem vários programas para áreas que precisam ser habitadas. Sim. Mas aí esse já é um outro vídeo sobre regiões, cidades, estados da Austrália que o governo aí tem os programas especiais. Mas para estudante, não varia muito. Não. Última pergunta. Ixi. Como vocês escolheram a cidade no qual morar? Hoje a gente mora em Sydney. A gente escolheu a cidade, a gente já falou isso várias vezes aqui. A gente escolheu Sydney pelo motivo do pai da Pri ter vindo aqui em 99, né, amor? Ele veio aqui em 99 fazer um documentário, alguma coisa, veio gravar alguma coisa aqui. E ele conheceu Sydney e a praia de Manly e falou pra nós, se vocês vão postar, vocês vão pra Sydney e ficar em Manly. Aí a gente escutou ele e veio pra cá.
Sydney é litoral, e é mais parecido grande. com Florianópolis, que eu era de Floripa, que a gente era de Floripa. Eu não sou de Floripa. Não, mas tu morou lá quase metade da vida. Então a gente pensou num lugar que seja mais parecido à temperatura, que tenha praias e tal. Então foi por esses motivos. Mas o principal foi por causa do teu pai. É isso aí, raça. Essa foi alguma das perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like cabuloso. Não esquece de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, que lá a gente posta tudo em tempo real. São notícias, a nossa vida, tudo sobre a Austrália. E não esquece que no primeiro link aqui da descrição desse vídeo tem um link para você solicitar o orçamento para o seu intercâmbio e o Lindomar vai te responder com todo prazer. Isso aí. Valeu, raça. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço.